Para os hebreus, atualmente judeus, Deus deu a Abraão a missão de levar seu povo escolhido para Canaã. Quando chegaram a Canaã, uma provável seca gerou uma saída para o Egito, onde foram escravizados por 400 anos. Os judeus fugiram do Egito liderados por Moisés e o retorno demorou por 40 anos, depois de passarem pelo Mar Vermelho e atravessando o Sinai, no qual Deus entregou a Moisés as tábuas contendo os 10 mandamentos. Após chegarem à Terra Prometida, a monarquia foi instaurada e Jerusalém foi transformada em centro religioso. Após o reinado de rei Salomão, o reino de Israel foi dividido e a partir daquele momento surgiu a crença de que viria um Messias para unir novamente os reinos. Características: são monoteístas, acreditam somente em um Deus. Acreditam na vinda de um Messias, não crendo que Jesus é o Cristo. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, candelabro de 7 braços. Entre os rituais judaicos, temos a circuncisão dos meninos aos 8 anos de idade. Os homens judeus usam o kippá, pequena touca que representa respeito a Deus na hora das orações. Esse é o meu bar mitzvah. Vou pra Israel e curti demais. Doei um Sefer Torah. אוויר הרים צלול לקיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן. A partir do século 7 a.C., o reino de Israel, dividido, foi dominado por vários povos, como babilônios, assírios e persas. Os babilônios, após dominarem o território, destruíram o templo de Jerusalém e deportaram grande parte da população para o que hoje é atualmente o Iraque, onde os judeus foram escravizados novamente. Em 539 a.C., os judeus foram libertados pelos persas e retornaram à Palestina. No século I d.C., os romanos invadiram a Palestina e destruíram novamente o Templo de Jerusalém, que havia sido reconstruído. Até hoje, o muro que sobrou é considerado sagrado, o Muro das Lamentações, onde são colocados vários pedidos de oração e agradecimento a Deus. Quando os romanos destruíram Jerusalém, provocaram mais uma fuga judaica, que ficou conhecida como a Primeira Diáspora, com o povo judeu se espalhando por todo o mundo, como parte da Europa e Ásia. O movimento sionista surgiu na Europa nos últimos anos do século XIX e consistia no estabelecimento de um Estado para os judeus. Muitos judeus começaram a migrar para a região, adquirindo terras e promovendo assentamentos. Os árabes que ocupavam a Palestina, quase todos muçulmanos sunitas, sentiram-se ameaçados e a colonização judaica provocou sangrentos conflitos e a expulsão desses colonos. No final da Segunda Guerra, a revelação do Holocausto, que matou milhares de judeus na Europa nazista, horrorizou a opinião pública internacional. Em 1947, a ONU decidiu pela partilha da Palestina entre árabes e judeus. Jerusalém seria transformada em uma zona internacional, isto é, não pertenceria a nenhum país. A partilha recitou em conflitos que duram até hoje.
Guerra Mundial, britânicos assumiram o controle da Palestina e a imigração judaica para a região cresceu, estimulada pelo movimento sionista. A intenção de estabelecer a Palestina como lar nacional para os judeus foi baseada nos laços religiosos e históricos com a região. A proposta teve o apoio britânico na Declaração Balfour, de 1917. Em 1947, a população judaica chegou a 600 mil, para 1,3 milhões de árabes. A comunidade judaica formou grupos paramilitares. Entre 1936 e 1939, ocorreu a Revolta dos Árabes da Palestina contra o domínio britânico e a imigração judaica, que abriu a disputa por terra. Em 1947, após a descoberta do Holocausto, a ONU aprovou a partilha da Palestina. Pelo plano, os judeus ficariam com 56% do território e um Estado árabe seria formado no restante. Os árabes rejeitaram a partilha, sob o argumento de que ela não obedeceu às proporções das populações, começando então os confrontos entre os dois grupos. Outra falha da divisão do território é que o Estado árabe ficaria fragmentado. O Egito assumiu o controle de Gaza e Jordânia da Cisjordânia. A população dos territórios inchou com os campos de refugiados palestinos. Israel recebeu no período 700 mil judeus da Europa e de países árabes, boa parte deles expulsos ou em fuga. Palestinos espalharam-se também por outros países da região. Em 1967, Israel ocupou a faixa de Gaza, Cisjordânia e colinas de Golã. Em setembro de 1970, militantes da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, foram expulsos da Jordânia e se refugiaram no Líbano. Em 1972, 11 atletas israelenses foram mortos pelo Grupo Setembro Negro, ligado à OLP, durante as Olimpíadas de Munique. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, Síria e Egito atacaram Israel pelo Sinai e por Golã. Depois de 48 horas, Israel reverteu a vantagem árabe e lhe impôs derrota. Em 1978, Israel devolveu o Sinai ao Egito no Acordo de Camp David, mediado pelo Zelo. Em 2005, Israel retirou 8.000 colonos e soldados de Gaza, mas manteve o controle sobre fronteiras do território. Ao mesmo tempo, começou a construção do muro entre Israel e Cisjordânia. O muro, chamado pelo governo israelense de barreira de segurança, reduziu a quase zero os atentados terroristas em Israel, mas anexou grandes porções do território palestino. Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental foram mantidos cerca de 400.000 colonos. Feliz aniversário! Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Atualmente os judeus Olha só! passarem pelo Mar Vermelho e atravessarem o Sinai. Sinai. Tá bom, já tá bom, vambora. Chega, chega. Deixa eu tirar aqui. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking